Por pouco, o Sol não nos causou uma catástrofe tecnológica global em 2012. A estrela que nos sustenta é também a nossa maior ameaça. Não é sobre asteroides ou supernovas, é sobre o plasma eletrificado que viaja a milhões de quilômetros por hora. No vídeo de hoje, vamos conhecer a tempestade solar de 2012, o quão perto chegamos do caos e por que seus efeitos estariam visíveis até hoje. Comparada com outras estrelas da Via Láctea, a estrela central do nosso sistema solar não costuma ser tão violenta. No entanto, às vezes o Sol nos causa alguns sustos ao lançar para o espaço grandes nuvens de partículas carregadas. Essa ameaça é a EMC, sigla para ejeção de massa coronal. A liberação de pedaços da fotosfera com milhares de partículas carregadas, como prótons e elétrons. A animação clara de uma bolha de plasma deixando o Sol. Essas tempestades são anunciadas por grandes manchas na superfície do Sol, através de uma tensão nas linhas do campo magnético. Nessa região escura, o campo magnético é tão forte que a energia vinda do interior da estrela é impedida de sair para o espaço. As linhas do campo magnético se torcendo em uma mancha escura. Chega um momento que essas linhas do campo magnético não aguentam tanta pressão, se reorganizam e liberam para o espaço uma grande quantidade de energia em instantes. Para entender a gravidade, as EMCs são divididas em níveis A, B, C, M e X, com A sendo o menor e X sendo o mais intenso. Agora vamos entender um pouco sobre essas classificações do sistema do Sol e como ela funciona. Classe A, erupções de fundo, próximas do mínimo. Classe B, brilho ligeiramente acima do fundo. Classe C, erupções pequenas com poucos efeitos perceptíveis na Terra. Classe M, erupções de médio porte que podem causar breves apagões de rádio nas regiões polares e tempestades geomagnéticas menores. Classe 10, as maiores e mais intensas erupções que podem causar apagões de rádio de longa duração em todo o planeta e tempestades geomagnéticas severas. Dentro de cada classe, é utilizada uma escala linear de 1 a 9, exceto para a classe 10, que é aberta e pode ir além de X9, como X10, X20, etc., para fornecer uma medida mais precisa da força do evento. Por exemplo, uma C1 é 10 vezes mais fraca que uma C9, que é quase tão forte quanto uma M1. Essas tempestades não são incomuns e acontecem ao longo dos ciclos ativos de 11 anos que o Sol passa. O problema é quando atingem o nível que foi visto em 2012. Para você ter uma ideia, a tempestade de 2012 foi colocada num nível parecido com o evento de Carrington, em 1859. Tudo começou no final de agosto daquele ano, quando foram observadas duas manchas gigantescas na superfície do Sol pelo astrônomo Richard Carrington, no qual dá o nome ao evento. No primeiro dia de setembro, um gigantesco flare saiu da superfície. A Terra estava na linha de fogo daquela imensa nuvem. Apesar do campo magnético da Terra, as partículas carregadas entraram em cheio e atingiram as principais redes de telégrafo. Cabos de telégrafo pegaram fogo e operadores relataram choques elétricos. O pulso foi tão forte que a magnetosfera cedeu e as auroras foram visíveis em locais como o Havaí e a Colômbia. Sabendo da semelhança, foi estimado que o prejuízo hoje, caso essa tempestade tivesse atingido a Terra, seria na casa de 2 trilhões de dólares. Mas claro, isso não é o dado concreto, é uma estimativa por base. Mas afinal, o que aconteceu em 2012? A grande questão é que naquele ano o mundo não iria morrer. Mas a nossa tecnologia poderia ter sofrido um baque que nos atrasaria em, pelo menos, 10 anos de desenvolvimento. Tudo começou com o surgimento da região de manchas, conhecida como AR 1520. Em 12 de julho,
Uma tempestade de classe X saiu do Sol. Naquele momento, a Terra estava um pouco fora da linha de fogo, mas o Sol rotaciona em um período de quase um mês e a região continuou ativa. Observatórios espaciais como o projeto Estéreo da NASA persistiram na observação. Foi então que, quase 10 dias depois, em 23 de julho de 2012, um imenso flare emana da fotosfera e ficaria conhecida como a maior tempestade solar do século XXI. Felizmente, a grande tempestade de 2012 errou a Terra por apenas 9 dias, quando o Sol rotacionou o suficiente para distanciar as manchas da linha de fogo. Foi pura sorte. Se tivesse acontecido, os efeitos estariam visíveis até hoje. Vamos entender o que exatamente estaria destruído. Seres vivos dificilmente teriam sua saúde afetada por tais fenômenos. O problema mesmo está em manter estável toda a nossa tecnologia dessa sobrecarga de prótons e elétrons. O maior risco são os transformadores de alta tensão. O pulso magnético induz correntes elétricas gigantescas nas linhas, causando o colapso do sistema e um apagão massivo e prolongado. Os satélites na órbita baixa da Terra são bombardeados, causando falhas nos sistemas ou destruição total. Sem GPS, a navegação, a aviação e o agronegócio param. Os cabos submarinos de longa distância usam repetidores elétricos. Se esses repetidores falharem, continentes inteiros podem ser desconectados, voltando à idade da pedra em níveis tecnológicos. É por isso que o Sol hoje é muito estudado para termos formas melhores de prever e tentar prever ainda com mais antecedência quando algo assim estiver próximo de acontecer. Naves como as do projeto Estéreo e a Parker Solar Probe monitoram a superfície solar 24 horas por dia, fornecendo o nosso alerta antecipado. O tempo de reação é a nossa única defesa. Os engenheiros estão desenvolvendo sistemas para aterrar transformadores rapidamente e incluir módulos de proteção, GICs, para desviar a corrente induzida. Temos o nosso campo magnético que se encarrega de proteger a superfície da maioria das tempestades, mas ele não é perfeito e forte o suficiente para algumas IMCs maiores. A lição de 2012 é clara. A sorte nos salvou, mas a próxima tempestade solar da classe Carrington é inevitável. A sobrevivência da nossa civilização tecnológica depende da nossa capacidade de prever e blindar a nossa infraestrutura. Qual você acha que é o elo mais fraco da nossa infraestrutura hoje? A rede elétrica? Os cabos submarinos? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Galera, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!